Bom, gente, agora sim a gente consegue começar. Bom dia, oficialmente. O que que a gente tem na verdade, semana passada, não sei se vocês não viram, não entendi o que que aconteceu bem, a gente acabou não tendo aula. Aí eu acho que mais, eu tinha invertido um pouquinho, porque hoje o meu tempo é um pouco mais curto, aí tinha deixado operações, a questão mais de operações físicas para hoje, igual vai ser mais importante a gente falar sobre isso do que sobre doenças do vinho. Doenças eu já comentei com vocês, né, uma coisa que hoje em dia já nem existe quase, por quê? Porque a gente tem alguns cuidados mínimos que não se tinha bem antigamente. Doença tem muito em vinho de interior, em coisa de colônia, por quê? Porque o pessoal continua fazendo como era, mas no geral não é um problema grave. Casses menos ainda, né? Cada vez menos a gente usa ferro, por exemplo, cobre em equipamento de vinícola, ou seja, isso acaba não sendo tão importante. Se vocês, se nesse momento eu não consigo enxergar vocês, tá? Se acontecer alguma coisa, vocês precisam falar alguma coisa assim, porque eu tenho só apresentação, né? Até hoje eu não entendo o que o Google fez que não resolveu isso, né? Então uma janelinha, mas, enfim. Aí, gente, em relação a isso, é uma certa divisão minha. Eu gosto de dizer que a gente faz um processamento, tem uma fase de processamento pós-fermentativo, que são as coisas que a gente faz, como é que vou dizer? Praticamente sem equipamento, sem operações específicas, que é, enfim, trasfegas, gestão de espaço vazio, vamos dizer, em tanque, né? Tem que estar sempre com ele atestado. Fora isso, a gente tem as etapas processamentos que podem ser estáticos e dinâmicos, e aí sim, a gente vai para amadurecimento, conservação, engarrafamento, expedição, que é dessa unidade. Claro que a gente não vai ver tudo hoje, a gente só vai ver a questão das operações de clarificação e infiltração, e na verdade também centrifugação, né, que são as dinâmicas. Isso para vocês é tranquilo? Vocês já viram alguma coisa? Como é que. Ué, o que que eu fiz aqui que eu não consegui voltar para a tela? Aqui, tem uma tomada bem na minha cabeça. Vou considerar que não. Então a gente vai trabalhar como se fosse novo. Falando em termos de pós-fermentativo, o que que a gente tem? A gente, depois da fermentação alcoólica, ou depois da fermentação malolática, isso depende de qual vai ser o andamento do nosso vinho. A gente faz essa decantação e trasfega de borras sempre, tá? Isso é uma coisa que eu acho que tem que ter um cuidado grande. Eu achava que, às vezes a gente vê falar em borras finas, né? Que é bom para o vinho, que inclusive o vinho branco, por exemplo, costuma ir para a barrica com borras finas, e a gente acha que borra fina é tudo que sobrou da fermentação, ou quase tudo que sobrou da fermentação. Não, borra fina é uma coisa, é um rastro de borra ali que sobra no fundinho do recipiente, tá? Não confundam essas coisas. A gente tem que ter uma lógica de sempre estar tirando o vinho de borra depois de fermentação. Por basicamente dois motivos. Borra é um repositório de micro-organismos, né? E eu tô com a garganta meio seca hoje. E aí, quanto mais tempo ele passa em contato com o vinho, mais bactérias e mesmo leveduras tem naquela borra, e a possibilidade de ter alguma alteração é maior. Segundo, que o próprio cheiro em si não é bom, né? Borras liberam aqueles álcoois de aroma verde, de aroma herbáceo, hexanol, hexenol, e isso não é bom, tá? Então a gente costuma fugir da, de deixar o vinho com borra. Às vezes não se tem um cuidado grande com isso, ou se demora lá, sei lá, uma semana para tratar vinho, às vezes os vinhos vão fermentando, é depois que passou o recebimento e a marcha de fermentação, o pessoal vai fazendo trasfega, mas eu acho que trasfega era fundamental ser feita antes, quando a gente consegue trabalhar com volumes menores, ou não tão menores, mas consegue gerenciar isso, eu sempre acho que é uma coisa que tem que ser muito bem feita, tá? Tem que estar sempre separando o vinho de borras, e quanto mais novo ele é, mais borra ele tem, né? Depois da fermentação, não sei se todo mundo já deve ter feito o vinho aqui, né? Depois da fermentação tem um tanto de borras, que é resto de uva, é um montão de células de micro-organismos, levedura, provavelmente a gente pôs, mas isso
tudo a gente é uma carga alta que a gente vai tirando. Idealmente a gente tem sempre uma trasfega depois da fermentação alcoólica e uma depois da fermentação malolática. E depois disso a gente vai ter no mínimo mais uma, que aí começa a vir a questão dos precipitados de açúcar tárica, né? Aquilo que vem com tempo e com temperatura baixa. Então, mas se restringindo aqui ao pós-fermentação alcoólica, a gente sempre vai fazer essas. Por que a gente não costuma fazer trascegas durante a fermentação alcoólica? Por um motivo físico, né? Porque na fermentação alcoólica está movimentando, não faz, a gente não consegue ter uma separação de borra bem clara. Então a gente acaba fazendo isso depois da fermentação alcoólica, que não tem mais gás. A borra se assenta ao fundo e basicamente o que a gente faz é abrir aquela torneirinha de cima do tanque ou ir pescando por cima até chegar na borra. Só que em microvinificação é parecido, né? A gente vai provavelmente fazer uma trasfega com a mangueirinha ali e a bomba somos nós mesmos, né? Fazendo, enfim, vencer aquela força, enfim, né? Que a gravidade vai para baixo, a gente vai, enfim, sugar a ponta da mangueira e vai deixar em desnível, né? Sempre com base no princípio dos vasos comunicantes, né? Quanto mais, normalmente a gente põe numa mesa, por exemplo, o garrafão e trasfega com a garrafa no chão, com o garrafão que vai receber o líquido no chão, e isso vai acontecendo por gravidade mesmo. E o que eu posso fazer com essas borras? Elas são bem numerosas, tá? Elas são volumosas. Além de elas ter muita borra, elas são volumosas. A gente costuma filtrar isso. Se tiver volume, tá? Numa vinícola pequena, a gente não tem nem volume nem equipamento, porque não filtra borra no filtro qualquer. Tá? A gente vai filtrar borra basicamente em filtro a vácuo. E não é todo mundo que tem. E outro cuidado que a gente tem que ter é. Eu não. Onde é que deixa eu pegar o negocinho para apontar aqui só um pouquinho? Outro cuidado que a gente tem que ter, na hipótese de não fazer malolática, sulfitar. Tá? Não tem. Por isso que a gente fala bastante na gestão do SO2, naqueles cálculos de combinação do SO2, porque é isso que passa a ser a vida dali para diante. A gente fez uma adição no vinho e a partir disso a gente faz adições periódicas para manter um nível X de SO2 livre ou, né, melhor ainda, um nível X de SO2 molecular. Mas vocês sabem, a gente já falou sobre isso, que SO2 molecular é um conhecimento antigo que até hoje não acontece. E acho que é, assim, a nossa tarefa, enquanto futuros técnicos, de mudar isso. Não faz nenhum sentido que a gente não observe isso. E acabe usando doses mais altas até do que precisa, ou eventualmente mais baixas do que precisa, porque o SO2 molecular depende muito do condicionamento do vinho, né? De pH, de quantidade de SO2 que já tinha livre, própria temperatura, na verdade, influencia. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Essas, essas feiras só servem para a gente ficar. Não, elas são muito boas, não estou reclamando, não, mas a gente chega assim meio cansado, acaba a voz, fica uma gritaria, a gente vai tentando conversar, quando vê, já tá. A garganta hoje não está muito boa, não. Por outro lado, se a gente for fazer a malolática, isso vai acontecer em grande parte dos casos. Por que a gente sempre faz malolática? Porque a gente quer um vinho mais estável, inclusive quando ele é branco. A menos que eu vá trabalhar com esse vinho muito, muito brevemente, né? Já vá fazer ali, filtrar, engarrafar e ponto. Provavelmente a gente vai fazer a malolática porque é a forma de guardar ele com mais segurança, efetivamente. Porque, afinal de contas, qual que é a grande... Professor, Oi, existe possibilidade de iniciar uma fermentação malolática e parar ela no meio do caminho, ou se iniciar tem que terminar? poderia, é o que a gente faz quando dá problema. A gente intervém para ela parar ali, né? Eu não quero que ela aconteça. Normalmente a gente vai aumentar o SO2 livre e vai fazer alguma filtração, separar de borra, alguma coisa assim.
Se o vinho é bem limpo, tu pode fazer uma filtração esterilizante, que é aquelas em cartucho, o pessoal chama aquilo de cartucho, são umas cartuchos de membrana que são de micragem bem fina, e aí, claro, tu consegue inclusive separar micro-organismos, praticamente a 100%. Não se pode dizer que é esterilizante, na verdade, porque matematicamente não existe zero nesses casos, mas sim, é como se fosse. Mas é o jeito que tem de parar. Tem interesse em fazer isso algumas vezes? Dificilmente a gente quer uma fermentação malódica no meio do caminho, tá? Dificilmente. Como efeito. Como efeito, dificilmente. Mas é a forma que tem de parar, de fato, é essa. Manejando borra, manejando quantidade de micro-organismo e manejando a quantidade de SO2, né, que é o que faz o micro-organismo se ressentir, vamos dizer assim. Tem outras coisas que podem ser feitas para aumentar o efeito de malolática, né? Para criar mais essa questão de, por exemplo, amanteigado, que é típico da malolática. Em vezes eles fazem isso, eles adicionam ácido cítrico, sobretudo, para que o próprio micro-organismo faça a transformação e crie mais de acetil e mais acetoína. Mas, de fato, em 99,9% dos casos, a gente vai que quando começou uma malolática que a gente tem intenção, normalmente a gente termina ela. Aí o que a gente faz? Aí tem uma coisa que é importante dizer, ainda mais para a região fria, eventualmente a malolática para no meio do caminho. Por quê? Porque chega uma hora que é tão frio que ela não dá conta. Isso me aconteceu mesmo em Canela, que nem é o lugar mais frio do mundo, mas arrastou muito uma fermentação alcoólica e começou a malolática e Professor, não acabava nunca. E aí são os professora, a efeitos que a gente... Karine tá com um problema no microfone, ela não tá ouvindo. Tá, peraí, deixa eu voltar aqui e ver se... Quer tentar entrar e sair, Karine? Bom, se eu falar, ela não vai, não vai entender essa problema no microfone, peraí. Só a Karine não tá me escutando bem, é isso? Sim. Tá, então vamos dizer para ela. Obrigado pelo aviso. Pronto, eu aguardo ela voltar. Mas é muito tempo que eu não dava aula online, é tão chato, mas tudo bem. Felizmente a gente perdeu esse hábito, porque não é uma coisa que eu gosto, a gente não consegue ter interação exatamente bem e por aí vai. A parte boa é que a gente pode fazer em casa, onde for, né? A parte ruim é que isso até nos desumaniza um pouco, né? A gente não se prepara para aquilo, a gente tá ali fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, enfim. E eu não sei se a Karine já conseguiu restabelecer. Bom, eu vou continuando aqui, e aí qualquer coisa vocês vão me avisando. E aí sim, né, depois bom, eu estava dizendo que, eu não lembro se eu cheguei a concluir, né, nos lugares frios isso é um certo problema de parar com malolótica, e malolótica é uma coisa meio, até, não é exatamente um assunto dessa unidade, mas que eu acho que é importante a gente refletir e lembrar algumas coisas, né. Não sei se vocês chegaram a conversar sobre adição de bactérias para fazer fermentação malolótica, provavelmente sim. Que é uma das. Normalmente a malótica acontece e acontece bem com a bactéria que tem no vinho. A gente não precisa fazer, a gente não tem medo do que seria, por exemplo, uma levedura indígena que pode fazer fermentação do jeito que ela acha que tem que fazer. E nem sempre isso dá certo. Já nas bactérias láticas, não, elas funcionam super bem. Tá? Não se adiciona quase nada de bactéria lática no mundo inteiro. Com algumas exceções, uma delas é no clima frio.
A gente tem cultura de bactérias, na verdade não é a única exceção, também quando tem desvio de fermentação malolática, a gente dá um chega para lá naquelas que estão lá, com SO2, filtração, e adiciona bactérias que vão fazer uma malolática limpinha, vamos dizer assim, né, sem fazer desvios para doenças. Só que as bactérias adicionadas, por incrível que pareça, elas não são boas. Elas não têm, é interessante, de certa forma, é o justo oposto da gente ter vinho, a bactéria do vinho funciona muito bem. Ela está ali e ela já conhece aquele meio é muito bom para ela. As que a gente adiciona, as que a gente inocula, elas saíram do vinho, mas elas não entendem bem como voltar para o vinho. Literalmente é isso. E é caro, não é um insumo barato e nem sempre funciona. E mesmo em São Joaquim, por exemplo, o pessoal tem esse problema de malolática que se arrasta, o que não acontece, e adicionavam bactérias e nem sempre funcionava. Por quê? Porque a grande questão limitante era frio. Por isso que lá na Serra, normalmente, a gente se preocupa com ter aquecimento, né? No resto dos lugares que tem aí um verão e um fim de verão, na verdade, ali um começo de outono não tão frio, isso não é uma preocupação. Em São Joaquim e na Serra Catarinense de um modo geral é. Eu lembro que há 10 anos atrás, quando eu passei um período em Urupema, tinha o equipamento de frio era para esquentar e esfriar, e parece que ele só esfriava. Eu fiquei louco, eu disse, como assim, gente, né? Pode ser bem problemático fazer malolática. E vê, é uma região que mesmo para os brancos, eventualmente, tu precisa, né? Às vezes a gente mantém, como bom, a gente mantém uma acidez boa em alguns vinhos brancos e é boa e um pouquinho alta sem a malolática, né? Então, a possibilidade. E outra coisa, é uma região que acumula mais ácido málico, né? Tu vai ver, por exemplo, o vinho da campanha gaúcha, o vinho do Chile, da Argentina, eles têm muito menos, né? Eles têm mais calor e aí, e até mesmo de noite, um pouco mais quente, e o ácido málico consome, ou seja, no clima frio a gente não tem isso aí. A gente precisa ter uma gestão de malolática bem importante. Mas tudo que eu queria dizer é nem sempre funciona adicionar bactérias láticas no vinho, tá? Então, o ideal é tentar fazer essa gestão natural dela depois da fermentação alcoólica. E aí, uma outra coisa que é importante dizer, depois da fermentação alcoólica, tem até mesmo inoculados de bactérias, e às vezes até junto, inoculações juntas com levedura, para que isso vá acontecendo na fermentação alcoólica, mas existe um risco quando a gente faz isso. Que risco que existe quando tem bactéria lática em um vinho ainda em fermentação? Tem um risco de antagonismo. Alguns micro-organismos não são antagônicos e até mesmo produzem toxinas para que o outro não funcione bem. Mas esse é um risco, talvez, o menor de todos. O maior de todos, porque eventualmente uma bactéria malótica poderia fazer uma fermentação alcoólica parar, mas isso é muito raro. É mais comum que leveduras entre si tenham efeitos antagônicos. Agora, o que é mais importante é que tem açúcar, e ela gosta de açúcar. Só que quando ela consome açúcar, ela não faz bem o que a gente quer que ela faça, né? Converter ácido málico em lático. Ela pode gerar alguns desvios. Então, assim, e então, o que que a gente faz, voltando ali para a intervenção? Vamos supor, né, uma lógica é um parêntese nessa unidade. Então, a gente tem ali a, o vinho que fez a fermentação. Ah, sim, só um outro detalhe que eu queria dizer, em regiões quentes isso pode acontecer, que a malótica acaba acontecendo ao mesmo tempo que a fermentação alcoólica. Diz que no Vale de São Francisco isso é meio, bem comum de acontecer. E aí tu não tem nem essa escolha. E felizmente as coisas acabam dando certo, mas num clássico nosso a gente quer que a malótica aconteça depois da alcoólica. A gente quer ter um controle bem rigoroso sobre isso. O sol tá meio abafado aqui, gente. Eu vou abrir a janela e já volto aqui.
É São Paulo, gente, desculpem, vai fazer um barulho. Não sei o que tem, porque tava meio abafado aqui já pra mim, eu não tô... Ali. Karine, tu conseguiu, vi que tu acabaste de voltar, conseguiu, tá conseguindo escutar? Aqui, alguém falou qualquer coisa. Tá. É, provavelmente seja alguma coisa com. Não sei se está escutando de fone de ouvido, às vezes é o cabinho do fone que não está bem encaixado, que está dando falha, ou por aí vai. Mas, enfim, se a gente for pensar, fizemos a fermentação alcoólica, fizemos o desborre, e se não quisermos malolática, vamos fazer a gestão da CO2. Fizemos a malolática, vamos fazer o desborre. Toda vez que a gente fala em borra fina, normalmente é borra de pós-malolática, e quase sempre aquilo que eu falei no começo, né? Tenham bastante cuidado com isso. No sentido de maturar em borras finas, ter um tempo suli é borra fina, menos é mais em relação a isso. Não contem com ter um montão de borras que dá. Ah, e a borra também tem uma outra coisa que eu não comentei, né? É sulfídrico também. Ela acaba consumindo, mesmo ela não tem oxigênio, ela acaba consumindo alguns aminoácidos com enxofre e dá cheiros ruins, e então a gente não quer trabalhar com borras volumosas. E terminada a malolática, fiz então o desborre, fiz a trasfega e vou sulfitar. E aí a gente tem o que seria o nosso vinho pronto. E para diante a gente já não tem mais trabalho microbiológico nesse vinho. Seja com malolática, seja sem malolática, né? Eu, não, na hipótese de eu não querer malolática e cuidar para isso, bom, minha parte biológica acabou. A partir de agora, tudo que eu faço, pelo contrário, é evitar que aconteçam ocorrências microbiológicas e, além disso, trabalhar com ele para ele ficar limpo com a cara que eu quero que ele vá para o mercado. Eu sempre digo que a gente tem que ter um parêntese nisso hoje em dia, sobretudo porque a gente voltou a ter esse hábito de ter vinhos, por exemplo, não filtrado, não clarificado e por aí vai. Mas esse tipo de vinho costuma ser vinho de nicho. Então, normalmente, quando a gente vai falar em vinhos comerciais normais, vamos dizer assim, a gente vai ter que fazer esse trabalho de deixar ele com uma cara boa. E tem uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção, assim, não é só uma questão de deixar ele com uma cara boa. Como é que chama essas operações de estabilização? Né? Estabilização já é um nome que diz por si bastante coisa, né? Mantê-lo estável, fazer com que ele saia da minha vinícola e chegue na tua casa, que chegue no supermercado e chegue na tua casa e atravesse o Brasil e por aí vai, e talvez dure alguns anos, a depender do potencial do vinho e da vontade da pessoa de guardar, que às vezes ela guarda um vinho que não é para ser eterno, e aí, claro, a gente não tem como modificar a marcha de evolução do vinho. Mas minimamente a gente quer que ele fique sem, por exemplo, precipitações importantes num período ideal de consumo. Então, manter estável, na verdade, é se preocupar em que ele chegue aonde for, dentro de um período razoável, sem grandes variações, sem grandes problemas físico-químicos. Físico-químicos, não, na verdade, físicos, né? Sem grande volume de precipitação, sem turbidez e por aí vai. O parêntese que eu faço a respeito disso é que se o vinho for para envelhecer, isso vai acontecer, isso é uma consequência da condensação de taninos e da precipitação, vai perder cor, mas isso é uma coisa. O que eu faço é, antes de ele chegar nessa etapa, eu tenho que deixar ele limpo e estável, em outras palavras é isso, a menos que não seja o meu interesse, no caso de vinhos naturais e vinhos de mínima intervenção. Eu, como falei para vocês, eu gosto de dividir isso no que seria o pós-fermentativo estrito, né, que é o que a gente faz quando acabaram as fermentações, e a partir daí eu gosto de dizer que a gente faz uma etapa de processamento estática, que é o quê? Basicamente estabilização a frio e clarificação, porque isso não é uma coisa que a gente poderia fazer dinâmica, poderia, tem uns hidrociclone, tem os equipamentos para isso, mas a gente normalmente faz a estabilização a frio do jeito mais fácil possível. Aqui eu retomo o que eu disse, né, que a gente tem que estabilizar, tornar ele estável, deixar ele, enfim,
deixar ele com uma cara que ele se permaneça desse jeito ao longo do tempo de consumo razoável, né, um tempo de consumo racional. Por exemplo, só para até para dar uma questão que aconteceu na prática, há uns anos atrás, uma aluna comprou Almaden, eu sempre falo bem de Almaden, ela comprou Almaden branco, a Almaden estava com um cristal embaixo, e aí ela até entrou em contato com eles mandaram tragar, e estragou o vinho, não. Isso pode acabar acontecendo, por exemplo, em variações de temperatura, na verdade, na variação não, mas na passagem por um período frio intenso, pode, mas a gente trabalha para que isso não aconteça, então, de fato, é estranho quando isso acontece em vinhos, e o Almaden não é um vinho como uma pegada de mínima intervenção, é um vinho com um monte de intervenção, ou seja, não faz sentido esse tipo de vinho ter precipitação. O que a gente faz efetivamente na estabilização a frio? Tá? Todo mundo sabe que eu quero dizer quando eu falo em cristal de tartarato de potássio, né? E outros, na verdade, não é só o tartarato. É isso aqui, né? O colono chama de grúpula, é isso que fica aderido à rolha dos vinhos algumas vezes, e é isso que fica no fim da garrafa algumas vezes. Esses vinhos que tem em Urupema, por exemplo, como eles estão há tempos guardados, embora estabilize, e outra, como eles são vinhos que já têm uma evolução de idade, efetivamente, eles acabam precipitando. É bem comum que o fim da garrafa esteja com precipitado. Claro, porque ele vai perdendo o equilíbrio químico dele, ele vai amadurecendo e ele vai precipitando tanino e precipitando alguma coisa de proteína aquele vinho do equilíbrio químico X que absorvia tanto de ácido tartárico não absorve mais, e aí ao longo do tempo isso pode acontecer. Então, a gente está falando que tem vinho que está lá mais de 5 anos, então, claro, isso acaba acontecendo. Por isso que eu costumo dizer, né, e falei mais de uma vez, a gente prepara o vinho para ser estável dentro de um período razoável, razoável e racional de armazenamento, né? E passou desse período, claro, a gente não tem como garantir. Mas ainda assim a gente trabalha para que ele tenha precipitados, como é que vamos dizer assim, dentro de um normal. O que a gente faz para a estabilização a frio? A coisa mais comum é, de fato, estacionar o vinho em baixa temperatura. Qual baixa temperatura? Basicamente, a gente estabelece a porcentagem de álcool dividido por 2 e subtrai um para não ficar, para ter uma margem de segurança, tá? Mas, basicamente, todo o álcool congela como se fosse a metade da temperatura que a metade dessa gradação ocorre, tá? Vale lembrar que álcool, whisky congela, brandy congela. A gente só não tem freezer bom para isso, mas se a gente tiver um freezer que chegue ali a menos tantos, congela. E a gente não quer congelar o vinho, a gente quer simplesmente qual que é a lógica aqui? Botar na temperatura mais baixa possível. Exatamente para quê? O cara não ponha no freezer de casa, não deixe lá um mês na geladeira e acaba precipitando. O que a gente faz na estabilização a frio é adiantar aquilo que poderia acontecer numa etapa em garrafa e longe do nosso controle. Basicamente é isso que a gente faz. E uma outra coisa que a gente pode fazer uso é do ácido metatartárico. O ácido metatartárico ele evita a precipitação dos cristais de tártaro. Na verdade, ele é o próprio ácido tartárico tratado, e por isso ele chama metatartárico, é tratado a quente, em outras palavras, e ele acaba se juntando no próprio bitartarato e criando um núcleo que não deixa ele precipitar. Mas essa ação não é eterna, tá? Não era incomum escutar relato de vinho comum que ia daqui para São Paulo, vamos lá, que ia do sul para o nordeste, chegava lá e não tava mais estável, já estava como precipitado. Por quê? Porque muitas vezes era tratado com metatartárico e no meio do caminho pega calor, vai e volta, ele acaba degradando o ácido metatartárico. Então, o ácido metatartárico, na verdade, é um plus que a gente tem, não adianta a gente não fazer uma boa estabilização. Quanto melhor a estabilização, menos eu vou precisar usar ele. E, inclusive, em vários casos a gente não usa.
é mais comum, de fato, nesses vinhos de supermercado. Bem por isso, porque há uma necessidade grande de deslocamento, a gente sai de um lugar que é, sei lá, 7 graus, que é europeu, e vai a um que é a 35, que é, sei lá, Teresina, e aí, claro, a gente tem que estar um pouco preparado para isso. Nosso vinho não vai ficar na nossa mão o tempo inteiro. Então, a gente costuma ter mais cuidado com esses vinhos um pouco mais comerciais, porque, volto a dizer, eles não são feitos para amadurecer. Então, é estranho eles chegarem no supermercado. Uma coisa era eu comprar um vinho e daqui a 5 anos ele ter precipitado. Outra coisa é eu chegar no supermercado e o vinho ter precipitado. Para a gente é um tanto irracional. Tudo bem até aqui, gente? Alguém tinha me perguntado numa aula, não sei se não foi a Karine, diferença de aditivos e de coadjuvantes. Eu não vou entrar nisso a fundo, porque a verdade é que é uma relação muito simples. Alguém consegue estabelecer a diferença? Alguém consegue pensar nisso? Eu estou quase não aparecendo na câmera. E alguém falou alguma coisa no chat. Eu voltei aqui para o. É, tá, sim, a Karine. Por isso que eu preferi gravar. Sempre tem N coisas que podem acontecer. Por isso que é melhor ter ela gravada, embora todo mundo, em tese, esteja aqui. Basicamente, gente, aditivo, barulheira. Aditivo, o nome já diz, né? É uma coisa que a gente vai fazer adição, é uma coisa que não se subtrai depois. Aditivo é tudo que fica no vinho. Coadjuvante é tudo que entra, faz algum trabalho e sai. E aí as pessoas às vezes ficam indignadas, mas por que que não dizem que usam clarificante no vinho? Clarificante é o coadjuvante. Clarificante ele entrou, fez o seu trabalho e saiu. Ah, ele sai 100%? Provavelmente não, mas esse 1%, meio por cento, zero alguma coisa por cento, não cria diferença no vinho. Ele não está exercendo um efeito, ele fez seu efeito e ele fica em quantidades traço. Basicamente é isso. E por que que eu fiz esse parêntese agora? Porque quando a gente fala em clarificação, a gente está falando no uso de aditivos ou coadjuvantes? Coadjuvantes, ele entra, faz seu trabalho e vai embora. Bem, na verdade, assim, tanino era para ser um coadjuvante e acabou sendo usado como um aditivo, mas são polêmicas que acontecem na nossa legislação. Quase ninguém adiciona, a gente já vai ver que tanino é tido como agente clarificante. Até porque ele tem uma afinidade boa com proteína, então, por exemplo, em vinhos muito proteicos, moscato, por exemplo, é uma variedade que tem muita proteína, poderia ser um dos melhores clarificantes que tem, sem onerar, sem passar o caráter tânico, né? Porque ele entra, precipita as proteínas e vai embora. Mas isso não é uma não é o único uso que acontece. O pessoal usa em vinho tinto para bonificar, de fato, a questão de quantidade de tanino, sensação tânica e estabilidade de cor, né? Ele também é usado para isso. E aí o pessoal usa, enfim, em tese para que tenha tanino disponível, sobrando disponível para combinar com cor e manter a estabilidade de cor. Mas isso talvez não fosse necessário, mas tudo bem. Vamos deixar essa polêmica para outra hora. Quando eu falo em clarificação, a gente quase sempre está fazendo uma clarificação simultânea à estabilização a frio, e a gente quase sempre faz a clarificação a frio. Por que que a gente faz a clarificação a frio, com vinho em temperatura baixa? Provavelmente com um tanque sendo refrigerado, para estar ali no que se for, como se fosse uma temperatura de fermentação de branco, ou até menos. Se puder, muito perto do zero, melhor ainda. Aí tem, né? Vocês vão para uma área da ciência um pouquinho mais rebuscada, vamos dizer assim. Mas o pessoal em Floripa, por exemplo, eu adoro olhar para eles e dizer, tá vendo? Vocês disseram que nunca iam usar essa coisa da física e vão usar. O motivo aqui é claramente físico. Aonde as coisas são maiores, por questão de dilatação, no frio ou no calor,
E não tem nenhuma piada de duplo sentido aí, né? Mas no frio, de fato, as coisas são menores. No frio, as coisas, pela, fisicamente, ela dá, por dilatação, a gente tem uma diminuição de tamanho. Por que que, por exemplo, por que que eu pego uma chaleira de água sem ferver? Eu pego uma chaleira de água e ela está numa marcação tal, e quando ela aquece, ela aumenta. Cria água? Não cria, só tem uma variação volumétrica. Continua com a mesma massa de água, mas o volume varia. E o que isso tem a ver com a clarificação? E quanto mais frio é, menor são as moléculas e mais eu consigo fazer com que a gente consiga, menos, na verdade é o seguinte, o vinho tá menos volumoso. As coisas acabam ficando mais densas por estarem de fato, num tamanho menor. Tá? Então, por exemplo, uma molécula com X grama desse tamanho tem muito menos ação de gravidade para precipitar do que uma molécula desse tamanho. E assim vai. Isso é só uma forma de explicar por quê. E o próprio líquido também. Então, o líquido, na verdade, tem uma densidade um pouco maior. Mas tudo que a gente faz é reduzir a temperatura para reduzir o tamanho de molécula e fazer com que ela precipite mais fácil. E também, quando a gente faz filtração, para que essas moléculas, num tamanho menor, consigam ser retidas por poros um pouco menores. Então, a gente quase sempre trabalha com vinho a frio nos tratamentos de estabilização, clarificação e filtração. A clarificação, se tudo der certo, a gente vai fazer na próxima aula ou na outra, na verdade, teste de clarificação, acho que é legal de fazer. Nada mais é do que trabalhar com, outro princípio físico, né? Trabalhar com cargas elétricas contrárias. Uma coisa positiva precisa de uma negativa para se neutralizar. Um clarificante, uma sujeira de caráter positivo precisa de um clarificante de caráter negativo. Mas esse é o princípio do método, tá? Porque, na verdade, a gente também tem, e muitas vezes a gente usa os dois clarificantes, um positivo e um negativo. Vem cá, mas eu não tinha que ter a carga diferente da sujeira, vamos dizer assim. Sim, só que além da questão de tu neutralizar cargas e fazer precipitação, tu cria redes e o clarificante, por isso que algumas vezes a gente usa clarificantes diferentes para que ele tenha o efeito dele de precipitação, tá? Se a gente olhar, por exemplo, quando adiciona sílica gelatina num vinho branco, em clarificação, se tu olhar no nível da mangueira ali, aquela mangueira de nível no tanque, ela fica cheia de gruminhos no primeiro momento, que é basicamente a junção dos positivos e negativos, e depois ela vai se juntando, formando essa rede que vai descendo e vai limpando o que tem pelo caminho. Tem uma questão de cargas elétricas e tem uma questão de ação física mesmo, como se fosse uma peneira de clarificante. E também, claro, eu estava esquecendo, tem a questão de adsorção. E a adsorção, eu não sei se vocês têm bem claro o que é isso. A Karine deve ter, porque estudou farmácia. A adsorção é retenção, em outras palavras. São moléculas que têm a propriedade de sequestrar uma outra molécula sem fazer, de fato, uma reação química. Ela acaba absorvendo aquilo e o próprio ácido metatartárico trabalha com isso, com a absorção. Vários clarificantes absorvem algumas partículas de sujeira e acabam arrastando para o fundo. Eles não transformam, eles não grudam, eles não fazem nada disso, eles só aderem a ela, eles só, enfim, retêm ela e acabam retirando. Isso aqui, gente, é um aspecto de bentonite. Para quem já viu, bentonite deixa esse lodo, assim. Uma vez me perguntaram, que filtram, clarifica um vinho com argila? Não, não é que pega argila da... Eu sei que para vocês têm noção disso, né? O pessoal, o público geral não tem, né? Parece que pega a argila, aquela da flor, e bota no... Não, não é isso. Na verdade, bentonite é um pó de rocha, né? Vulcânica moída. E esse é bem um aspecto de fim de clarificação, né? Quando tu abre o tanque para tirar a borra. Esse amontoado de borra aqui. Por isso que elas são volumosas. E, eventualmente, e tem líquido aí, né? E um líquido provavelmente de qualidade não tão boa. Por isso que nas vinícolas grandes pode ser útil filtrar essas borras e usar o líquido num vinho de segunda mão.
E aqui é bem o aspecto de separação, né, de borra e vinho. Isso aqui provavelmente era o resto, é uma suposição minha, devia ser o resto do garrafão, ou qualquer coisa assim que a pessoa juntou para mostrar isso aqui. Mas quando a gente tem, quando ela está bem sentada, quando ela está bem paradinha, a gente tem bem essa divisão. E a gente consegue ir puxando o vinho aqui até começar a puxar devagarinho borras e a gente dizer, bom, daqui para diante eu não quero mais puxar esse vinho, né? Deixa isso aí como resíduo junto com a borra. Vocês muito provavelmente tenham feito isso já, né? Em microvinificação. Proteínas têm cargas positivas, tanino tem carga negativa, carga elétrica, e por isso que a gente costuma usar tanino para vinhos que tenham muita proteína, como é o caso de uva moscato. O que a gente tem de clarificante proteico? E vocês vão reparar uma coisa aqui, nessa tela, eu vou citar quatro, aí eu vou deixar para vocês ver se vocês pegaram um ponto que hoje é bem importante. Gelatina de colágeno bovino ou mesmo suíno, albumina de ovo, ictiocola de proteína de peixe, caseína, proteína de leite. O que eles têm em comum pode ser problemático hoje. Origem animal. Só que, realmente, para mim, um dos melhores clarificantes é clara de ovo, cara de ovo mesmo, crua. Eu, se faço vinho em casa, uso clara de ovo. Eu acho que é o clarificante modelo de Bordeaux, por exemplo. Bordeaux praticamente tinha receitinha, 2 claras de ovo batida em neve e por barrica, se não estou enganado. E acho que ela atua de um modo não tão violento e tudo mais. Mas, a gente tem um mundo em que cada vez mais pessoas não usam nada de origem animal, não só na sua alimentação. E isso pode ser um problema. Então, a depender do mercado que querem alcançar, vocês vão evitar clarificantes de origem animal. Tem alternativa? Tem clarificante sintético, tá? Voltando aqui um pouquinho, na verdade, todos eles têm alguma. Bom, depois eu falo sobre isso. E a gente tem também. Aqui, e a gente tem também clarificantes vegetais, tá? O próprio carvão ativo é um clarificante vegetal, mas é um clarificante violento demais. E proteínas como se fossem animais, substituindo as proteínas animais, cada vez mais aparecem, tá? Ervilha, batata e várias outras coisas. Eu não sei se alguém falou. Meu Deus, tem um mosquito aqui. Acho que sim. Não, estou ouvindo vozes. É esse barulho de São Paulo que deixa a gente meio atordoado. Nossa, o mosquito não estava contando com isso. Então, realmente, se vocês forem trabalhar com público vegano, vocês precisam se preocupar com isso, tá? E não usar clarificantes proteicos. Só que eles têm várias coisas interessantes. Eu vou falar muito pouco de cada um, assim, com aquilo que da literatura, mas também da experiência. A gelatina é o clarificante de excelência para vinho tinto, tá? Gelatina e albumina. Na verdade, a albumina é um pouco menos enérgica no seu efeito de clarificação, e a gelatina é um pouco mais. Mas são os dois clarificantes proteicos mais escolhidos para vinho tinto, tá? Gelatina junto com sílica também virou um grande clarificante para vinho branco. Hoje, praticamente todo mundo tem vinho branco que não precise de grande cuidado com clarificação, que basicamente o que eu estou dizendo que não seja carregado de proteína, como é o caso de moscato. É bem comum que o clarificante seja gelatina e sílica. Cola de peixe e chocola, praticamente a gente não tem no Brasil. Há 1 milhão de anos atrás isso está na lei, que fala em ictiocola, e a gente nunca teve ictiocola no Brasil, agora tem alguma coisa. A gente praticamente não faz uso. E caseína é um bom clarificante para vinhos brancos e é um pouquinho enérgico para vinhos tintos. Por que ele é um bom clarificante para vinhos brancos? Porque ela tem uma boa afinidade com compostos fenólicos de oxidação.
Então, quase sempre que a gente precisava dar uma limpadinha um pouco melhor em vinho, antigamente o que se usava era caseína. Aí, em vez de usar gelatina, usava caseína, por exemplo. Ou, na verdade, caseína e bentonite. Era o clássico clarificante para resolver vinhos brancos um pouquinho complicados, um pouquinho oxidados. Que tem a maceração, como é caso de vinho comum, que aí acaba pegando mais compostos fenólicos e acaba oxigenando e oxidando e por aí vai. PVPP é outro clarificante clássico para vinhos com oxidação, tá? É um clarificante, isso é polivinil, polipirrolidona, é um clarificante de origem sintética. Eu, particularmente, gosto bastante, eu não gosto de usar coisas sintéticas, mas esse é um caso muito bom para compostos oxidados e para fazer uma limpeza interessante em vinho. A última safra que fiz, 2021, foi uma safra horrível, nada clarificava, tudo tinha dificuldade de clarificação. Funcionou muito bem. E faz umas borras bem compactas, alguns clarificantes. Sílica gelatina não tem uma borra menos compacta. Bentonite tem uma borra bem compacta. Então, uma certa vantagem, às vezes, no trato do vinho depois. Sílica, como eu comentei com você, sílica e bentonite são clássicos clarificantes de vinho branco. Quando é que eu uso bentonite em vinho tinto? Quando eu quero arrancar coisas que não são boas dele. A bentonite ela é um pouco pesada como clarificante. Não é um carvão que limpa tudo, mas é um clarificante que pode ter um poder de absorção um pouco grande e que nem sempre é bom para um vinho tinto que eu quero preservar algumas coisas dele. E também é um clarificante um pouco afim de proteína. E isso faz com que, por exemplo, no vinho tinto ele pode deixar o vinho um pouco mais vazio em boca e até menos estável, não necessariamente menos estável, mas acaba tirando proteína e evitando que ela tenha, enfim, essa ação sinérgica dela de dar uma abrandada em carga tânica em boca. Mas a bentonite é um clássico clarificante de vinho branco que a gente tem uma necessidade de tê-lo bem limpo. Eu diria que 80% do vinho abaixo de R$ 30 branco de mercado é bentonite que é usado. E agora que, por exemplo, a Almaden tem tido a sua linha básica como vegana. Como que não usa clarificante de origem animal? Provavelmente está usando bentonite. É o mais possível de acontecer. Tá? E sílica é o clarificante, eu acho que mais moderno e de boa, que não é tão agressivo para o vinho branco. Tá? A sílica costuma ser muito usado, como eu disse para vocês, a gelatina e sílica para clarificação de vinho branco sem grande carga proteica e sem grande carga, enfim, de material suspenso. Carvão é para acabar com tudo. Não há outra definição de carvão que não essa, tá? Carvão é um clarificante de fato. Bom, vocês chegaram a fazer em algum momento análise de açúcares. Análise de açúcares, a gente usa carvão para descorar. Ou seja, carvão consegue fazer tudo. Arrasta composto fenólico, arrasta composto oxidado, tira a cor, enfim. A um preço que nem sempre é bom, né? Porque ele não. Ele trabalha até como desodorizante. O carvão é bem comum usar no caso de alguns vinhos que tenham algum problema com aromas não agradáveis e que possam ser arrastados por carvão. Também é um clarificante que, às vezes, em casos extremos, por exemplo, resíduo de agrotóxico, costuma ser um clarificante usado para isso. Ou seja, é um clarificante absolutamente violento. A gente evita muito ele, tá? Sinceramente, numa analogia racional. Eu vou dizer que acho que não faz mal falar da marca. O Liebfraumilch, aquele do Brasil, que é da Campari, era da Hellblin, isso ainda é feito dentro da Aurora. E é um vinho à base de alguma coisa de uva aromática, moscatos e alguma outra uva qualquer. O grande segredo do Liebfraumilch era o uso de carvão. Tinha uma receita sagrada, assim, né? Assim, cara, fica com carvão, porque, claro, dava um perfil bem limpo de vinho. E dada vez tinha um tanque cuspindo carvão, é meio ruim de botar. Além de fazer uma poeirona, né, quando você adiciona, pelo um pozinho fino, ele faz
na fermentação vai criando uma espuma preta e às vezes aquilo, por exemplo, num tanque muito cheio, às vezes ele fica cuspindo bolinhas, espumas de carvão e fazendo uma baderna na cantina inteira. E para a questão dos clarificantes, gente, eu não quero me estender muito. Como eu falei para vocês, tem as proteínas de origem vegetal que estão cada vez aparecendo mais e cada vez sendo mais específicas, cada vez tendo mais um uso de qualidade em substituição às proteínas animais. Tá? As proteínas vegetais, se vocês olharem os catálogos das empresas que vendem insumo enológico, toda vez tem alguma uma novidadezinha, agora tem o de ervilha plus, que esse, enfim, foi modificado para, enfim, ter um efeito mais isso, mais aquilo, tem estado bem na moda. Eu queria ter, eu até peguei umas amostras, não consegui usar. É uma coisa que eu acho que a gente deveria tentar trabalhar mais, com clarificantes de origem vegetal. E aí, a gente vai fazer, tudo bem até aqui? Sim. Sim. Tá, perfeito. Então, tudo isso, reparem que a gente falou de alguma forma em procedimentos que eles são, por isso que eu ponho eles como estáticos, né? A gente tem a estabilização a frio, que eu simplesmente pus o vinho num tanque blindado, ou de dupla camisa, qualquer coisa assim, para que eu consiga atingir temperaturas realmente baixas, né, abaixo de zero, e manter isso aí 24, 48 horas, e depois faço a trasfega desse vinho, tirando ele dos cristais. E a clarificação não é diferente, né? Cada clarificante tem o seu modo de adicionar, quase sempre eles são diluídos em 10%, uma solução de 10% com água, não com vinho, porque não com vinho? Que ele já se grudava nas coisas ali, já perdia boa parte do poder dele, né? Então a gente dilui ele em água. Essa é das poucas vezes que há uma licença para se pôr água em vinho, vamos dizer assim, mas é sempre uma coisa muito pouca, tá? Não se preocupem com isso. Eu sempre que tento, sempre que possível, eu sempre acho que a gente deveria adicionar a menor quantidade de água possível, mas isso não é um grande problema. Por exemplo, o pessoal gosta de diluir ativante de fermentação. Eu não vejo por que tem que diluir. Ou em água. Pega o mosto ali, dilui e toca para cima. O próprio fabricante diz isso. Então, mas clarificante não, a gente precisa, seja hidratar, bentonite, por exemplo, ela só está bem feita quando ela vira, parece uma gelatina, assim, não é só um pó misturado, não é como se fosse, quando a gente põe Nescau no leite, ele acaba ficando descendo, assim, a bentonite, ela tem que hidratar e ela tem que inchar, é bem esse o termo que se usa enologicamente, e aí ela forma uma pasta, verdadeiramente, isso a gente só faz com água. E todos os outros que, mesmo que não precisem dessa função de hidratação, hoje, se a gente usar vinho, a gente já está acabando com o poder deles de clarificar, porque ele já vai estar agindo ali mesmo. Mas, enfim, tem como trabalhar com quantidades menores de água, não precisamos ganhar aí, sei lá, 100 litros de vinho botando água. E aí, o que a gente faz para finalizar esses vinhos? Decanta as borras ou usa a flotação. A flotação, basicamente, é um equipamento, né? Um flotador é um equipamento que injeta nitrogênio no vinho e faz com que as borras fiquem depositadas em cima e não embaixo, e aí retira essas borras por trasfega. E a gente pode centrifugar e pode também fazer uma filtração a vácuo, tá? Filtros menores não funcionam com borras muito grossas. Eles não têm capacidade para isso. Um filtro a vácuo, provavelmente vocês já viram, né? A gente tem, daqui a pouco ele aparece aí, a gente tem tem uma lâmina que vai tirando aquela capa externa cheia de sujeira, ou seja, ele está sempre limpo. É diferente do que é um filtro fechado, né? Um filtro de pressão, que a gente só vai pondo mais areia, mais terra e mais vinho, mais terra e mais vinho, e aquilo chega um tempo que entope, não tem como, não tem nem espaço para mais que isso. Querem dar uns 10 minutos? Como é que tá para vocês? Que aí agora é um tempo que a gente pode... Pode ser, professor? Tá, fechou. Daí a gente dá um intervalinho e a gente vai até umas 10 e um pouquinho,
depois eu falo para das questões mais físicas e hoje, ali por umas 10 e pouco, eu já teria que encerrar, porque tenho que estar lá umas 11 horas. Eu acho que é bom dar um intervalinho, né? Então, vamos fechar uns 9, que é 9h20, a gente volta. 9, que horas são agora? 9h12? Tá, mas 9h20 a gente volta. Ver se eu consigo suspender essa primeira parte aqui. Né?